Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom, nosso bate-papo da sexta-feira, a gente sempre traz um assunto bacana, assim, na sexta-feira, um assunto mais light para debater, para que a gente possa levar o final de semana também de uma forma mais tranquila. E hoje a gente fala de um assunto que eu conheci ainda enquanto eu estava na faculdade na Univates, há algumas semanas atrás, sobre o Pensar Lajado, através da Bruna Becker, também da nossa produtora. E quem está conosco é justamente o empresário Jean Zagonel, que vai falar sobre esse grupo de trabalho, como funciona o Pensar Lajado. Jean, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Obrigado, bom dia Vinícius, bom dia aos ouvintes da Tirol FM, agradecemos pelo convite aí. Bom, eu quero que tu fale primeiro no aspecto geral, o que é o grupo, como ele surgiu, como esse Pensar Lajado. O pensar é um verbo bem interessante, né? Que nos remete a uma série de coisas. Então, como funcionou, como funciona, como foi montado o grupo no primeiro momento? Bom, partiu de uma percepção que eu tive das pessoas em suas manifestações, seja nos encontros reais, vamos chamar assim, ou até mesmo nas redes sociais. Percebia muitas pessoas indignadas com algumas situações da cidade e eu captei disso um desejo delas de participar mais ativamente, podendo sugerir, de fato, projetos e melhorias para a cidade. E também um outro público de pessoas que iam morar no exterior, que foram morar no exterior, que retornaram para sua cidade, e existia uma certa revolta com certas situações, né? Isso é bem comum, quem tem um período de experiência fora do Brasil, né? Acho que é bem comum. Exatamente, eu penso que ali tem uma riqueza muito grande de melhorias que possam vir, né? Então, por que não transformar essa revolta em ação, né? Eu sempre ficava pensando isso. Então, lá no mês de abril, eu fiz uma provocação na rede social, no Facebook, e lá eu manifestei isso. Olha, gente, estou pensando em criar um grupo e tal, que a ideia vai ser assim, para propor, para poder discutir, enfim. E eu percebi naquele momento que deu uma grande repercussão. Então, Vinícius, de fato, né, há esse desejo das pessoas participar. Bom, passado isso, as pessoas começaram a questionar, tá, mas vem cá, quando é que nós vamos se encontrar? O que vai acontecer? Tu pediu lá na rede social, e agora? Então eu fiquei naquela, nós temos que reunir essa turma, né? Mas que metodologia seguir? Como é que a gente vai fazer esses encontros, né? Para que não se perca também. E aí que eu me dei conta, a metodologia a gente vai construindo no decorrer, né? Juntamente com os participantes, para que de fato o grupo seja um grupo construído de forma coletiva. Então marquei o primeiro encontro. Convidei 4 painelistas, que foi o Dr. Wilson Davis, médico, o Augusto Alves, que é arquiteto, e a Camila Mirapalhetti, que também é arquiteta. Além deles, o Michael Marques, que é o engenheiro da computação. Então eles abordaram nesses painéis um pouco mais sobre pensamento sistêmico, que às vezes falta essa abordagem para solucionar os problemas, enxergando todos os lados, né? Sobre planejamento urbano, projeções futuras para uma cidade sem planejamento, um trabalho que inclusive o arquiteto Augusto, pela Univates, foi um trabalho muito bem elaborado e ele apresentou. Naquele primeiro encontro, então, se lançou o desafio para quem estava lá, se dividiu em grupos, e cada grupo deveria trazer, no nosso segundo encontro, uma resposta. O que eu vim fazer aqui, e além do que eu vim fazer aqui, uma proposta de projeto. E foi o que ocorreu, então, no nosso segundo encontro. 6 grupos fizeram a apresentação. Tivemos a participação também do Dr. Marcos Frank, passou algumas informações, enfim, experiências dele. E ao final, esses 6 grupos viraram 2, e os 2 grupos, então, escolheram um desses projetos apresentados para realmente fazer ele, botar ele em prática. Agora, Jean, sabe que toda vez que unem-se grupos como esse, pessoas como essas,
a gente questiona mais uma vez a questão da participação, né? Quem vai participar? Às vezes, nas nossas comunidades menores, aqui Teutônia, outras comunidades que a gente tem contato, a gente vê sempre as mesmas caras participando, né? É o conselho tal que foi fundado em Teutônia, que quando a gente vai ver, sempre os mesmos personagens. Não tirando a importância desses personagens, muito pelo contrário. Às vezes eles dispõem do seu tempo para participar. O grupo de vocês foi formado por que profissionais? Quem está participando do grupo Pensar Lajeado hoje? Como você falou só um pouquinho das entidades, né? Realmente existem várias entidades e, inclusive, eu sempre falo do grupo, né? O objetivo dele é somar, né? Não é competir com órgão público, com nada, mas sim agregar. Quanto à participação das pessoas, quem está envolvido tem profissionais de várias áreas, chama atenção a participação de profissionais da arquitetura, tem também médico, tem dona de casa, tem representante comercial, tem várias pessoas assim, né, atuantes no comércio, também na indústria. Então é uma mistura, né? O que foi possível diagnosticar já em Lajeado? Penso que antes de um grupo como o de vocês buscar melhorias, deve ser feito um raio-x da nossa cidade, Teutônia, Lajeado, enfim. O que nesse grupo foi possível diagnosticar em Lajeado? Especificamente do grupo Pensar Lajeado, foi aí possível se foi feito esse raio-x, se foi feito esse panorama de como está a cidade hoje e o que foi possível verificar. Durante os debates, né, é normal que o tema que mais chame a atenção recorrente são aqueles aspectos ligados ao visual, né, que as pessoas enxergam ou até vivenciam. Por exemplo, trânsito, né, que hoje é assunto, acho que em todos os municípios aqui da região, né, é uma questão super complexa. Mas acima de tudo isso, o que mais chamou a atenção foi assim, nós temos que nos educar. Nós temos que estimular o pensamento coletivo. Enquanto a gente não superar isso, a gente não vai ter, de fato, né, uma construção cidadã. Outro assunto que também foi levantado durante essas discussões é a questão esgoto, que é um grande problema, só que está embaixo da terra, então não é constantemente lembrado, né, nas discussões, ou enfim, tu não enxerga isso na cidade. Mas Lajeado, eu não sei como é que é Teutônia, tem sérios problemas de esgotamento, né? Assim como o Rio Grande do Sul. Sim, o Rio Grande do Sul, perto do Brasil, tá lá atrás, né? Sim, exatamente. Bom, além desses problemas que foram diagnosticados, o que de fato surgiu de novidade no grupo, que você, como um dos organizadores, como um dos fundadores do grupo, buscou, e o que as pessoas já colaboraram? Quantos encontros foram feitos? Foram 2 encontros. 2 encontros. Isso. O que já surgiu de algo novo, de novidade? Tu falavas antes que foram divididos em 6, depois juntaram-se em 2, e esses 2 grupos vão partir para a prática, né? Não adianta a gente só discutir o que foi possível, quais foram os temas desses 2 grupos e o que de fato já saiu desses encontros do Pensar Lajeado. Um dos grupos, então, fez a escolha na área da educação, de criar um personagem que vai ter a sua atuação aí no meio virtual, enfim, outros, que seria o bom cidadão. Então ele vai ter um nome e ele vai ser o bom cidadão, ele vai ser o personagem que vai dar boas dicas assim para a cidade. Se você fizer lixo, acondicione na lixeira, enfim, gerar lixo, acondicione na lixeira. Você tem lixeira, não tem? Como separar o lixo? Que mais ele pode sugerir? Procure dividir o carro, essas coisas assim da cidade, e eles vão buscar uma interação desse personagem com as pessoas. E o outro grupo, o projeto que vai ser encaminhado, vão ser feitas as ações, é o projeto de adoção de espaços públicos, lixeiras e outros equipamentos da cidade, né, por empresas, pessoas, enfim, dentro também de uma linha, de um projeto ou uma questão arquitetônica bonita, visual, né? Visual, que exato. A gente consegue, exatamente. Isso. Bom, nós tivemos um exemplo durante a Copa do Mundo, né? Já que o assunto permanece sendo Copa do Mundo, embora os brasileiros já não interessem mais, dos japoneses, né? Os japoneses que recolhiam seu lixo nos estádios. Eles vinham para os estádios já com sacos nas mãos, com saquinhos plásticos nas mãos, e ali todo o lixo que eles geraram,
eles acabaram limpando, e até das outras torcidas também, né? Então, ou seja, a questão do lixo é uma questão bastante preocupante. E essa questão do lixo acaba influenciando também em espaços que serão adotados pelos grupos, enfim. Esses trabalhos, eles permanecerão, o grupo permanecerá unido. Tem aqui, num texto que a gente recebeu de vocês, que eu achei, que eu até sublinhei para mim aqui, que eu achei uma questão super bacana, é que vocês falam em tirar, qual é o termo que vocês usam ainda, tirar o uniforme, né? Mesmo que vá lá representar uma empresa, você, a construtora Zagonel, ou outra pessoa que possa, mas quando chega no grupo, tira o uniforme de trabalho, tira o uniforme de qualquer partido político, e eu acho que isso é bastante importante, né, Jean? Essa foi uma das linhas, vamos dizer que, linhas mestras que eu sugeri ao grupo no início, lá no nosso primeiro encontro, que eu considerava importante para esse grupo permanecer, para que ele não termine, não encerre, enfim. Que a gente realmente, da porta para dentro daquele ambiente, nós tirássemos o nosso uniforme. Então, óbvio que todo mundo representa alguma empresa, instituição, representa um partido, sim. Representa um cargo político, que inclusive a gente tem pessoas políticas participando, só que o importante é que lá dentro a gente esteja aberto para ouvir o contraditório, para ter ideias diferentes, porque penso que é dali sim que vem as soluções, né? Muitas vezes uma solução pensada só por um ponto de vista, ela é falha, né? Muito suscetível à falha. Então é algo que eu acredito ser importante para a permanência do grupo. Então, o desafio maior é esse, é continuar esse movimento, né? Continuar que as pessoas venham, que são voluntárias, então todo mundo trabalha o dia inteiro, né? Também tem compromissos à noite, aula, outros tipos de reuniões, encontros, né? Mas a ideia, então, é no dia 6 de agosto, que é o nosso próximo encontro, é uma quarta-feira, às 19h30, no mesmo local. Daí, que é no mesmo local, onde é que é o local? É Espaço Cultural da Clínica. Dr. Wilson Davis, né, na rua Oscar Chaves Garcia. Próximo à escola, o Colégio Melinho. Né, exatamente. Bom, vamos acompanhar aí o trabalho de vocês e, acima de tudo, te parabenizar. E eu havia dito ontem, quando havia anunciado a entrevista de hoje, eu disse Pensar Lajeado. Quem sabe a gente possa levar a ideia do Pensar para outros municípios do Vale também, né? Penso que, embora a redundância, penso que o Pensar Lajeado, mas de qualquer forma, a gente imagina que essas discussões possam, de certa forma, suscitar naquelas pessoas que hoje detêm o poder, entre aspas, político das cidades, né? Como tu bem disseste, que as pessoas de lá, para se manter o grupo coeso, essas ideologias políticas têm que ser também deixadas de lado. Então a gente pensa e a gente torce para que as discussões que vocês levantam possam também ter bons olhos na frente da classe política, que, querendo ou não querendo, é aí quem acaba administrando nossos municípios. Certo, Jean? Conte conosco aqui da Tirol FM para repercutir o trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigado por ter vindo até nossos estúdios. Tem algum site, algum e-mail de contato, telefone, um contato que dá para fazer com vocês? O e-mail de contato pensarlajeado@gmail.com ou no Facebook, né? Digitar lá Pensar Lajeado, vai aparecer Pensar Lajeado Planejamento, solicitar adesão ao grupo ali e já começa a se inteirar um pouco mais, né? Os encontros são abertos também, as pessoas podem vir, e realmente concordo com a tua provocação. Quem sabe a gente consiga criar esse tipo de grupos em mais locais, né? Me coloco à disposição para auxiliar na metodologia, né? Perfeito. Que é uma metodologia onde as pessoas que participam constroem, né, a caminhada. Acho que seria muito importante e passa a ser um grande apoio, inclusive, ao poder público, para às vezes acelerar algum tipo de mudança, enfim, propor alguma discussão. E até para fazer agora uma provocação minha, até para fazer alguns políticos pensar um pouco também, né? Porque tem coisa que às vezes eles fazem menos é pensar, né? Então, de certa forma, serve para alguns políticos que hoje detêm nas nossas câmaras de vereadores, nos nossos executivos, que eles possam também pensar o seu município. Gê, obrigado, tenha um bom final de semana. Beleza. Muito obrigado, Vinícius, obrigado aos ouvintes da Tirol, então um bom final de semana para todos.